Estou recebendo aqui no estúdio, com alegria, uma pessoa que já esteve aqui várias vezes, tivemos conversas ótimas, inclusive sobre história, cultura, política, João Inácio Ribeiro Roma Neto, mais conhecido como João Roma, ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo da Bahia. João, muito bom dia, é um prazer ter você aqui de novo. Sempre tivemos ótimas conversas aqui e tenho certeza que aqui você sempre será muito bem tratado. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. A alegria é minha e agradeço a oportunidade de poder estar conversando com os nossos baianos. João, me conte um pouco. Vamos começar pela administração, depois a gente entra na política, tá? Tá certo. Você pegou um dos ministérios mais importantes do governo Bolsonaro, o Ministério da Cidadania. Como é que tem sido o seu trabalho e você está satisfeito? Você gosta do que faz? Você viaja o Brasil todo? Fale aí com a gente sobre o seu trabalho. Depois a gente entra. Muito satisfeito, Mário. Eu, como você bem falou, o Ministério da Cidadania é um dos mais importantes, não é? Esse ministério que cuida da área social do governo. E eu cheguei no ministério, esse final de semana faz um ano que eu fui nomeado. Foi no dia 12 de fevereiro do ano passado, foi o dia que eu fui nomeado, na sexta-feira. E nós estávamos vivendo ali uma volta, né, da intensidade da pandemia. E precisava se reeditar o auxílio emergencial. E o Ministério ficou um ministério muito grande, porque além de toda a área social, tem toda a área de prevenção do uso de drogas, tem o Ministério dos Esportes, também integra o Ministério da Cidadania, a parte de inclusão social produtiva, toda a parte de segurança alimentar e nutricional. Então são muitas ações dentro do Ministério, mas naquele momento o principal desafio era justamente colocar de pé, e estava em tramitação no Congresso Nacional, uma PEC emergencial que viabilizava uma nova rodada de auxílio emergencial para brasileiros, né, focalizado nas pessoas que estavam basicamente vinculados na economia informal e que estavam impedidos de exercer sua atividade. Muitos desses, inclusive, impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. E foram muitas batalhas, né, especialmente com a área econômica, de forma muito leal, diga-se de passagem. Teve vários enfrentamentos com o ministro Guedes, mas tudo de maneira muito verdadeira, né? Saiu de mim a expressão que a economia e a área social do governo eram duas faces de uma mesma moeda. Isso me aproximou do ministro Guedes e aí começamos a ter uma conversa buscando viabilizar o que era necessário naquele momento. Então conseguimos colocar de pé o auxílio emergencial, conseguimos executar o pagamento do auxílio emergencial. Também tratamos com todos os órgãos de controle, porque você lembra que surgiram muitas operações Brasil afora, foram mais de 100 operações da Polícia Federal com órgãos de controle, inclusive com o núcleo da Polícia Federal funcionando dentro do Ministério da Cidadania, porque mesmo nessa situação toda, Mário, ainda existia não só os pagamentos indevidos, mas também grupos organizados para fraudar, não é, os ganhos de brasileiros que estavam necessitando, né? E as pessoas utilizavam, né, da boa-fé das pessoas, capturavam dados, né? Foi muita coisa feita através da conta poupança digital e do Caixa Tem, mas conseguimos colocar de pé o auxílio emergencial. Inclusive fomos além de 4 parcelas iniciais previstas para 7 parcelas, que chegou até outubro do ano passado. E, ao mesmo tempo, começamos a tratar da reformulação do Bolsa Família, que foi, sem dúvida nenhuma, o principal assunto, né, pilotado lá no Ministério. A reformulação do Bolsa Família já era uma demanda de alguns anos. O Bolsa Família estava completando 18 anos e tinha algumas questões, alguns paradigmas a serem superados, né, como, por exemplo, a emancipação de brasileiros que estavam há muito tempo no programa e não viam um horizonte de transformar a realidade de vida.
Os programas de transferência de renda surgiram logo após a Constituição de 88. Você lembra daquelas iniciativas do governo Fernando Henrique, como o Bolsa Escola, o Vale Gás, depois avançou, no governo Lula transformou-se, né, juntou-se os pacotes e transformou-se no Bolsa Família. Isso ampliou e agora no governo nós conseguimos chegar no número recorde naquele período, a 14 milhões e meio de pessoas, mas precisava reformular justamente para integrar outras coisas e ir além de uma rede de proteção social para se consolidar num programa de transformação social. O programa de transferência de renda, assim como na saúde tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, no Ministério da Cidadania nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e da mesma forma funciona de forma tripartite federativa, com a presença do Estado, dos municípios, onde toda essa teia, né, está disponibilizada para o cidadão brasileiro. Todo município do Brasil, você tem lá um CRAS, tem um centro de referência que a população vai lá buscar fazer o seu cadastro social. E hoje nós temos o CAD Único, que é também uma ferramenta, né, muito importante para a transformação social. Com isso nós evoluímos, mas para isso precisava recursos, e mais uma vez foi uma série de embates, né, que o Brasil todo acompanhou, em especial no último semestre do ano passado, né, de agosto a novembro. Foi literalmente uma grande queda de braço. Conseguimos chegar numa equação e com isso, né, através da PEC dos precatórios, né, abriu-se mais um espaço fiscal que viabilizou o fortalecimento do programa de transferência de renda. Significa dizer, Mário, que esse ano nós temos triplicados os recursos para os mais pobres. O Auxílio Brasil, que é o novo programa de transferência de renda e veio substituir o Bolsa Família, não é apenas uma mudança de ticket. Ele interliga outras políticas públicas e, com isso, ele muda a sua concepção. Por isso que mudou de nome. O próprio presidente Bolsonaro nem fazia questão de mudar o nome. Eu mesmo propus e insisti, porque a ferramenta é outra. É um outro instrumento para a transformação social dos brasileiros. Por exemplo, no Auxílio Brasil, diferente do programa anterior, se uma pessoa consegue um emprego com carteira assinada, ele não perde o benefício. Diferente do Bolsa Família, que ele perdia o benefício. Portanto, isso deixava a sociedade, de certa forma, dividida, porque as pessoas, às vezes, queriam empregar a pessoa e diziam, a pessoa não quer porque quer ficar no programa social. Na verdade, aquela era a segurança que o cidadão tinha, era a segurança social que ele tinha. E ele não queria abrir mão daquilo. E hoje, ele, se conseguir o emprego, ele permanece com o programa, ainda tem uma bonificação extra de mais de R$200. Essa é uma informação muito importante que a gente está tentando, né, passar adiante, inclusive para que o setor produtivo perceba isso e os cidadãos também, os beneficiários do Bolsa Família. Para além disso, nós conseguimos zerar a fila, que era uma coisa que me incomodava demais. Inclusive o governador do Piauí sempre se referia a isso. Não zera, tem muitas pessoas na fila do Bolsa Família, pessoas que faltam ser contempladas e não avança. Com isso conseguimos zerar o programa. Hoje nós já tínhamos atingido um número recorde de 14 milhões e meio de brasileiros. Hoje são mais de 18 milhões de famílias brasileiras recebendo o Auxílio Brasil, participando de todos esses programas sociais intercalados, que envolvem aí a primeira infância, que é olhar para gerações do futuro, a inclusão social produtiva, a iniciação científica, o mérito esportivo, para que a gente consiga cada vez mais fortalecer o esporte de base. Conseguimos no ano passado, por exemplo, Mário, reeditar os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que estavam há 17 anos sem ser realizado. O ano passado conseguimos realizar no Rio de Janeiro com a presença de todos os estados do Brasil, todas as delegações. Imagine um jovem, um adolescente que volta, teve gente desfilando de carro de bombeiro lá no Amapá, no Mato Grosso. Onde chegou era festa, porque basicamente no ano onde tivemos uma Olimpíada e a Paralimpíada em Tóquio, onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas, eu com muito orgulho fui lá representar o governo brasileiro, né, fazer também um estímulo desse para a nossa juventude, que é o medalhista do futuro. Tudo isso interligou-se, né, no Auxílio Brasil e, para além, né, conseguimos fazer com que essa medida equalizasse um ganho mínimo. E com isso tem o mínimo de R$400. Não quer dizer que o ticket médio é 400, nem que todo mundo ganha 400. Quer dizer que o mínimo é R$400. Existem pessoas no Auxílio Brasil, Mário, que a depender da sua composição familiar e da sua condição de renda, chegam a ganho de até R$2.000. Se um jovem, certo, que participa de uma família de baixa renda, que está no Auxílio Brasil,
né? Ele é classificado para o GEBS, a família já ganha no primeiro mês R$1.000 a mais e nos meses subsequentes mais R$100 para estimular aquele jovem a desenvolver aquele talento. Na iniciação científica, da mesma forma, a Olimpíada de Português e Matemática também premia a família e o jovem. Então, é de fato um programa muito transformador para tentar ir além, para além de uma proteção social ao cidadão, poder fazer com que ele possa transformar sua realidade de vida. Então, isso foram várias façanhas, né, dentro do Ministério da Cidadania, uma função que me honra muito exercer, uma função que eu percebi a importância dela, inclusive, para o Brasil. Ministro de Estado, antes de tudo, assessor do presidente da República. Eu não sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro, né? Tinha muito receio em relação a isso, mas foi muito simples e lhe confesso de uma forma muito satisfatória o convívio e o trabalho com o presidente Bolsonaro. Primeiro que ele é muito bem-humorado, apesar de todas as dificuldades e os ataques que ele recebe cotidianamente. E segundo, que ele dá muita autonomia para quem trabalha com ele. No meu primeiro despacho com ele na presidência, Mário, ele simplesmente virou para mim e disse: ô João, você faz o que você achar que é certo. Agora faz de tudo para ajudar os mais necessitados. Qualquer dificuldade, fala comigo que a gente esclarece. Apenas isso. Não quis tratar de composição da equipe, não quis tratar de... Apenas delegou e disse: vá em frente, qualquer dificuldade vá. Depois eu voltei ainda para provocar o presidente e disse: não, tô achando bom. Segue aí, tem algum problema? Não, tem essa questão aqui na economia. Não, vamos fazer uma reunião então com o Paulo Guedes. E assim foi. E, obviamente, saí, né, andando muito pelo Brasil, acompanhando ele em várias atividades, quando comecei a perceber também a forte ligação que ele mantém com a população, né? Tem uma parcela da população que é literalmente, né, muito motivada, né, pela presença do presidente Bolsonaro e, inegavelmente, ele hoje é um dos maiores líderes carismáticos do Brasil, tem a sua forma peculiar de se comunicar, a maneira muito espontânea, muitas vezes até ele próprio se prejudica com a maneira, né, como ele se expressa, mas ele consegue irradia realmente, né, uma comoção por onde a gente passa, né? E olha que é de norte a sul do Brasil, né? Então foram muitas ações e participar, né, como ministro num momento como esse no Brasil, né, abriu também a possibilidade de muitas ações, né? Não só em relação a temas nacionais, como em relação à Bahia, onde o presidente me identificou como porta-voz da Bahia, todos os assuntos que envolvem a Bahia, até dos outros ministérios. Qualquer pessoa que vai conversar com o presidente, ele expressamente diz: converse primeiro com Roma. Isso aumenta muito minha responsabilidade e de fato, eu tenho muita alegria de poder estar exercendo essa função, de poder estar no ministério tão importante como esse, ter feito essas entregas, ter sido responsável por ajudar milhões de brasileiros num momento tão delicado, né, que o mundo inteiro atravessa, e nós temos tido eficácia para poder ampliar essas ações dentro do governo federal. Nós vemos o presidente Bolsonaro chegou ao poder numa situação absolutamente peculiar, né, onde havia uma descrença muito grande nos políticos, onde subestimaram, ele foi subestimado o tempo todo. Ele era o candidato levado no deboche pelos grandes partidos e pelos grandes candidatos. Eu me lembro de Geraldo Alckmin, dizia que vamos começar a propaganda eleitoral, isso desaparece porque ele tinha um verdadeiro latifúndio em tempo de televisão. E Bolsonaro foi comendo pelas beiradas e acabou sendo eleito. Mas a gente vê também, João, que a maioria das promessas ou compromissos dele em relação ao Brasil não foram cumpridos. Hoje você tem um Brasil que sofre ainda a pandemia, uma inflação que a gente não vê há anos, um desemprego e uma miséria. Aumentou muito o número da miséria no Brasil, pessoas na rua, em todas as cidades, aqui em Salvador também, você sabe disso. Ainda assim, o presidente, claro, tem uma parte da população que apoia, que gosta, tudo bem. Mas
eu me lembro que quando você admitiu pela primeira vez ser candidato a governador da Bahia, você disse que queria preservar o legado do presidente Bolsonaro. Independente se você vai... Depois a gente vai chegar lá. Se vai ser candidato a governador ou não, que legado é esse que você acha que o presidente teria para ser perenizado, digamos assim? Mário, de fato a eleição do presidente Bolsonaro foi um grande fenômeno eleitoral. Ele não tinha as condições, não tinha estrutura partidária. Na verdade, ele nunca fez política guiado nisso. Como eu disse, ele tinha um jeito muito peculiar de se comunicar e de exercer a atividade política. Ele mesmo admite que era um deputado de baixo clero, que ficava muitas vezes falando sozinho na plateia. Mas Bolsonaro simbolizou um despertar do Brasil. A eleição dele, sem dúvida nenhuma, foi um grito que estava preso nos brasileiros, e que a expressão menos Brasília, mais Brasil, termina expressando muito isso. Chegou um momento que o cidadão se viu encharcado com aquela questão de uma Brasília olhando para o seu umbigo e as coisas desconectadas. Você estava vendo vários Brasis e muitas das propostas políticas buscando dividir cada vez mais o nosso Brasil. Foi assim em relação ao Sudeste e ao Nordeste, foi assim em relação a ricos e pobres, foi assim em relação a héteros e homo, e aí sucessivamente. E a chegada de Bolsonaro, portanto, ela tem uma gênese, inclusive na estruturação do governo, uma gênese de ruptura. Então ele chegou justamente para arrepiar os cabelos da burocracia. Não que a burocracia seja a mazela do Brasil, pelo contrário, a burocracia veio para dar método, para dar impessoalidade à administração pública, então é um avanço, mas ela tem suas disfunções. E para tratar dessas disfunções é como cortar cabelo e unha, tem que ser feito permanentemente. Isso eu acho que é a gênese da chegada do presidente Bolsonaro. E dessa maneira, ele conseguiu ir mexendo em alguns pilares. Por exemplo, ele não lançou obras novas. E outro dia eu estava com ele aqui na BR-101, junto com o ministro Tarcísio, o meu colega Tarcisão do Asfalto, e estávamos entregando o trecho de duplicação da BR-101. E o governador Rui Costa disse, mas ele não lançou obra nova na Bahia. Graças a Deus, Mário. Porque o importante é concluir, até por respeito ao dinheiro público e ao pagador de impostos, o que abriram e não concluíram. Como é que se explica uma Bahia que passou quase 16 anos com o governo do PT no Estado e no Brasil, pular toda a duplicação da 101 do Estado da Bahia, um dos maiores trechos do Brasil, e você vê a duplicação seguindo por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e esquecer a Bahia? Falta de força política não foi, até porque o povo baiano votou no PT e elegeu os governantes. Uma das mais expressivas votações, inclusive. E não recebeu esse legado nem esse respeito. As obras do PT ficaram lá fora, em Cuba, Venezuela, na África. Mas aqui o povo não viu as obras chegando. Então Bolsonaro conseguiu chegar aqui, já fazer essas entregas de BR, a 116, que hoje você vai até Santa Bárbara duplicado. Fiz até uma brincadeira com o ministro Tarcísio na época. Disse, agora quem quiser comer o melhor requeijão pode sair de Salvador a Santa Bárbara em pista duplicada. Está vindo agora para dar início ao Rodoanel de Feira de Santana, uma obra de décadas clamadas pela população, prometida já. O próprio presidente Lula tinha prometido várias vezes, não saiu do papel. Agora Bolsonaro vem para avançar com essas obras. A Ferrovia Oeste-Leste, que estava aí, já era para ter sido concluída também há 2 décadas atrás. Hoje está lá o trilho chegando e você não precisa conversar, você precisa olhar. Está lá a obra andando efetivamente. Isso vai mudar o eixo logístico da Bahia. A Bahia, um estado do tamanho da França, cheio de minério, com essa potência, se vê todo o agronegócio, onde eu estive em Luiz Eduardo semana passada, Mário, e quase 18% das exportações baianas hoje vêm justamente desse agronegócio. E você não tem um eixo logístico, a pessoa sai com um caminhão de Luiz Eduardo, de Barreiro, de São Desidério, e vai lá para o Porto de Santos, vai para Paranaguá, porque você não tem um eixo logístico na Bahia. Quanto isso poderia gerar de riqueza, e o nome disso é emprego e melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Isso tudo foi o presidente Bolsonaro que fez. Para não começar a falar da área social, que muito se dizia, pai dos pobres, isso, aquilo, aquilo outro, mas quem realmente deu
certo? Política pública se dá com orçamento. E o orçamento dedicado aos mais pobres do Brasil nunca foi visto como no governo Bolsonaro. Em um ano apenas, o ano da pandemia, só com auxílio emergencial, se executou mais do que 10 anos de Bolsa Família. Dinheiro justamente para a população mais necessitada. Nada faltou do governo federal no enfrentamento à pandemia. E o fique em casa, a economia vem depois, era o que o presidente sempre clamava, que era atacado, e hoje a gente vê a consequência disso. O fenômeno da inflação é um fenômeno global. Você vê a Inglaterra, a França, a Alemanha, países, né, com economia, inclusive, muito mais estruturada que o Brasil, tendo crise não só de inflação, como também de abastecimento. E, graças a Deus, a crise do abastecimento não chegou ainda no Brasil, porque nós somos um país produtor. E o que precisamos fazer cada vez mais é melhorar essa engrenagem, essa caixa de marcha, porque não dá para você ter um Brasil forte que produz e ter uma parcela da nossa população em situação de miséria, pessoas passando fome no Brasil, que produz mais de 20% do alimento mundial. 1 em cada 5 pratos de comida sai do Brasil. Como é que a gente tem gente passando fome? Não é por escassez de alimento. Então, o que a gente está fazendo, e isso também foi missão lá do Ministério, é justamente quebrar as amarras, porque as pessoas que queriam doar alimento, Mário, são punidas. Conseguimos mudar isso no regramento que eu tratei diretamente lá com Concefaz e com Alimenta Brasil Comida no Prato. Hoje, aquele produto que iria vencer no final do mês, que o empresário ia ter que destruir, porque senão ele ia pagar imposto em cima daquilo ali. Ele não podia doar, porque senão ele recolhia imposto. Hoje ele pode doar isso para um banco de alimentos e já com isso a gente conseguiu ampliar e muito mais a oferta de alimentos. O Alimenta Brasil veio para estruturar e criar capilaridade na questão da segurança alimentar no Brasil, fortalecendo realmente a agricultura familiar, garantindo ao produtor a compra dos seus produtos. A cesta de alimentos, Mário, está para a segurança alimentar, assim como o carro-pipa está para a segurança hídrica. E do mesmo jeito que o presidente Bolsonaro, e semana passada foi muito emocionante lá no Rio Grande do Norte, estava lá para a chegada das águas da transposição, o que acaba uma ladainha. Todos nós, como nordestinos, a gente cresceu ouvindo aboio, música, verso, tudo falando sobre os alimentos da seca do Nordeste. Hoje a gente está enaltecendo uma consolidação de mais de 200 anos. Praticamente no ano da independência do Brasil, a gente está chegando, né, com a libertação do povo nordestino. Numa obra que passou 14 anos, gerida pelo PT, e que se fala isso, fala aquilo. Semana passada o PT se balançou todo, dizendo eu sou pai da obra. Que obra? Que se gastou mais do que estava previsto no orçamento e deixou a obra inconclusa, muito teve que ser refeito. Em menos de 3 anos do governo Bolsonaro, você teve os trechos totalmente concluídos. Então são esses legados de respeito ao cidadão, de despertar do valor do indivíduo, de mostrar realmente seriedade na conclusão das obras públicas, certo? Em tratar com respeito o dia a dia. Esse é o legado que eu acho que toca no coração de cada cidadão baiano. Porque o que se vê é que Bolsonaro, de fato, deu uma mexida nesses pilares. E, realmente, quando você observa a Bahia de hoje, não é possível a gente olhar a Bahia do século XXI pensando e fazendo a política do século XIX. Eu acho que essas coisas amarram muito, né, os vetores de desenvolvimento do nosso Estado. Nós temos muitos potenciais, tem um povo valoroso e o que precisa, sim, é ter um governo à altura que possa dar decência, que possa dar respeito à voz e ao anseio dessa população, porque o setor privado, a nossa sociedade, está evoluindo muito mais do que as respostas do governo. E durante todo esse período você não viu a qualidade de vida da população melhorar. Pelo contrário. O que antes a Bahia tinha protagonismo nacional, o que antes a Bahia tinha pontos de orgulho em vários quesitos, hoje termina que é vergonha, que é deboche. Você anda pelo Brasil afora, último lugar da educação, as pessoas não podem sair de casa, certo? Policial constrangido, certo? Não se trata sequer do soldo do policial, fica se enrolando a polícia com gratificação, por que não incorpora isso para o salário? Para melhorar a condição da vida, para o camarada sair de casa para realmente combater o crime, no estado que deixou a coisa escorrer pelos dedos. No Conselho de Secretário de Segurança, o secretário da Bahia é sinônimo de deboche. Não é respeitado. Um secretário de Segurança não pode falar aquilo. É uma negação, certo? É a falência do Estado perante a violência. Então, são coisas que a Bahia realmente precisa despertar. Então, esses legados, para mim, são cruciais e são realmente bandeiras onde o nosso Brasil, nesse ano que comemoramos 200 anos da nossa independência, onde a Bahia teve protagonismo nisso, e você que gosta de história como eu sabe muito bem disso,
não podemos ficar para trás. Então, o que eu tenho dito é que a Bahia precisa andar de mãos dadas com o Brasil. Porque eu estou vendo o Brasil andar para o outro e a Bahia remando de lado. João Roma, conversando aqui com a gente. João, tem algumas aí coisas que não batem direito. Porque o que você falou aí é bastante interessante, mas por que o presidente tem essa rejeição tão grande? Por que o presidente disse que não ia se juntar com o Centrão? Por que o presidente não disse que... Ele disse que Covid era uma gripezinha, ele negou até o fim, usou cloroquina, incentivou, mudou, quer dizer, foi ministro da Saúde desde o princípio como se fosse cientista, se juntou com cientistas negacionistas. Nós temos mais de 600 mil mortes, demorou na compra da vacina. Paulo Guedes, o posto Ipiranga, ia fazer, ia acontecer, ia trazer dinheiro do mundo todo, ia fazer privatização, não consegue fazer quase nada. Nós temos uma economia arrasada, nós temos um povo passando fome, uma inflação, é verdade, a inflação está no mundo todo, mas aqui está muito maior, e a miséria está agraçando. Então, eu não consigo entender como é que esse legado que você falou aí, que você disse que Bolsonaro veio, quebrou. Sim, ele quebrou muita coisa, mas eu não vi construir nada. Eu não vejo um projeto para o Brasil feito por Bolsonaro ou pela equipe dele. Não existe um projeto, não existe. Existe aquela coisa de dizer assim, e ele disse isso literalmente, nós temos que destruir tudo para reconstruir. Aí vem com aquela história do comunismo. Você citou aí, por exemplo, o PT fez obra na Venezuela, em Cuba e em outro país. Não foi o PT que fez, quer dizer, o governo do PT apoiou através do BNDES, como o governo americano faz, você sabe disso, é um homem culto, não é? Financia obras de empreiteiros americanos em países estrangeiros como uma forma de gerar emprego, gerar renda no país. Então, mas eu não consigo entender. Esse seu discurso é muito bem articulado. Agora, me parece distante da realidade, João. Vamos para um complemento, então. Vamos. Justamente com isso aí, que num país sério seria motivo, inclusive, de ampliar, né, o seu legado de estrutura comercial. No Brasil foi completamente diferente, certo? Esses empréstimos não foram pagos. Isso gerou um prejuízo ao BNDES de mais de 50 bilhões. A Petrobras, um prejuízo do que se desviou de mais de 900 bilhões na Petrobras, 400 bilhões no BNDES, 50 bilhões na Caixa Econômica Federal, apenas de desvio. Isso dava para fazer, sabe o quê, Mário? 100 vezes o que foi feito agora com a transposição do São Francisco. Caixa preta que o Bolsonaro falava sempre do BNDES. O dinheiro não voltou. O próprio presidente... Uma coisa é o país passar calote. Sim. Qualquer banco que empresta sabe que tem que ter uma provisão para devedores duvidosos. Agora, o próprio Bolsonaro sempre dizia, tem uma caixa preta no BNDES. Todos os presidentes que estão no BNDES ou entraram no BNDES no governo Bolsonaro disseram que não tem caixa preta nenhuma. Caixa preta é você pegar uma garantia de charuto cubano para um empréstimo bilionário para construir um porto em Cuba. É como se eu chegasse, Mário, me empresta dinheiro que eu quero comprar um carro, vou deixar esse cigarrinho de palha aqui para você de garantia. Isso não existe, isso é enrolar o povo brasileiro. O que se desviou e foi constatado de tudo isso, daria... Ou seja, imagine, né? Hoje a gente comemora porque nós temos 90 bilhões para o Auxílio Brasil. Não vamos discutir isso não. Isso não é 1% do que se arrancou dos brasileiros. Vamos discutir, mas vamos avançar. Coisas que o povo... Quem demorou com a vacina, sabe quem foi, Mário? Quem foi? Rui Costa, que fez propaganda da Sputnik e até hoje essa Sputnik não chegou no Brasil. Não. Okay. A Sputnik não teve... Ele fez propaganda de uma vacina, Mário. Ele fez propaganda de uma vacina. E essa vacina, sequer registro na Anvisa, ainda hoje não tem. Sim, quem deu todas as vacinas para os brasileiros... Quem está falando é o pré-candidato a governador. Por enquanto, eu estou conversando com o ministro. Vamos lá. Então, é federal. Quem adquiriu todas as vacinas? Não faltou vacina. Uma gripezinha, João. Não faltou vacina, Mário.
Não faltou vacina. O governo federal. Não faltou, mas demorou. O governo federal estruturou tudo isso. Não falta vacina para o brasileiro. Agora, o que é que o presidente é contra? Obrigar. E hoje é um clamor da nossa sociedade, porque as pessoas querem impor, quer pegar a pessoa na barra e vacinar. Eu estou vacinado, Mário. Mas. O presidente tá? Não. Ele teve o Covid e ele arca as consequências. Agora, professor, para ele ir para a Rússia, ele vai fazer 9 exames de Covid. Vai fazer os exames. Vai fazer os exames. 9! O que ele defende é a liberdade do cidadão. Então, é muito complicado esse negócio de você impor... Isso é negacionismo, não? Não. Não? Não. Não. Defender a liberdade, Mário. Não. Você, com as suas origens, jamais pode deixar de defender a liberdade. Sim. Todos nós. Mas não esse tipo de liberdade. Porque sabe o quê? Se você, por exemplo... Você acha que a gente vai obrigar a inocular um produto numa pessoa? Não podemos, Mário. João, veja aí. Se você não tivesse vacinado, você está causando um problema aqui para todos nós que estamos aqui lhe recebendo. Então, esse direito, eu acho que as pessoas não têm. Não tem, João. Mas não vamos discutir isso também, não. Vamos continuar no legado. Vamos. Por que o presidente fez tanta coisa tão significativa e quando vê aí a popularidade dele está no chão, a rejeição enorme? A popularidade do presidente, Mário, eu tenho visto quando eu ando com ele pelo Brasil. E eu não vejo o Lula andar pelo Brasil. O Lula está guardado dentro de casa. E quando ele coloca a cabecinha para fora, a gente vê, né, o colapso que isso gera. Se Bolsonaro fosse se guiar por pesquisa, ele não era o presidente do Brasil hoje. Mas você sabe que a situação Me referi outro dia que eleição, né? Treino é treino, jogo é jogo. Eu também acho. O processo eleitoral é um processo eleitoral. E uma pesquisa de hoje é uma fotografia do momento. Nós vimos isso quantas vezes? Vamos falar das últimas 4 eleições do governo da Bahia, por exemplo. Todos começaram lá embaixo. O próprio Rui Costa, certo? Sequer tinha 3%. Eu não acho que Bolsonaro está morto, não. Esse negócio é besteira. É óbvio, né? Agora, você não acha que Sérgio Moro pode pegar o segundo lugar, ir para o segundo turno e Bolsonaro não ir? Acredito que não. Por quê? Porque, naturalmente, né, eu observo que teremos uma eleição polarizada, onde de um lado estará o PT, do outro lado estará Bolsonaro. São 2 pedras graúdas, digamos assim. E isso impede que se aflore outros caminhos, como, por exemplo, o Ciro Gomes, o Sérgio Moro, o João Dória. Em outro cenário, sem um desses 2 players, sem Bolsonaro de um lado e Lula do outro, naturalmente, cada um desses já podia ter passado dos 2 dígitos. E o que se vê não é isso. Por quê? Quando se ocupa o espaço, nós só temos 100% do eleitorado. Né? Desses, tem os brancos e nulos, certo? Tem uma parcela desse eleitorado. Então, quando você fica, né, na casa, né, de aproximadamente 30% em cada um desses 2 graúdos, né, fica pouco espaço, porque os outros viram genéricos. A pessoa que ia votar em Ciro Gomes, com o Lula, não vota no Ciro, certo? O Dória e Moro, com o Bolsonaro na raia, da mesma forma, porque ele não é mais esse personagem que você falou de 4 anos atrás, que era... Não é apenas um fenômeno eleitoral. Não, ele hoje é o presidente da República em reeleição. Ele hoje já irradia, né, uma força política que naturalmente faz com que ele já tenha um piso eleitoral. Sim, claro que tem. Então, com a existência desses 2 grandes, né, players na eleição desse ano, eu acho difícil, né, o surgimento de uma terceira via. Agora vamos para a Bahia. Você é pré-candidato ao governo da Bahia, sim ou não? E pode escorrer, mas comece com sim ou não. Sim. Sim. Eu tenho andado pela Bahia, Mário, e tenho visto, né, pessoas que praticamente me interpelam disso. Você não vai deixar a gente ser opção não, né, João? E por onde se anda, né, as pessoas querem sim um novo caminho para a Bahia. E estamos tratando isso... Mas você não acha que aqui também temos dois grandes players? Temos. Então, como é que a terceira força entraria? Só que o cenário é distinto, porque hoje eu represento o governo federal e Wagner representa o governo estadual. Então, por si só, né, por mais que você fale de tudo isso de Bolsonaro, certo? Tem um piso de Bolsonaro. E a pessoa que sai de casa de verde e amarelo para votar em Bolsonaro, vai votar no candidato de Bolsonaro. Então, isso naturalmente deixa um espaço aqui. Até porque você não está vendo, né, distinção. Né? Outro dia disseram, não, é importante juntar porque... somar forças com a Semineto porque é a forma de tirar o PT. Não, o objetivo de Neto não é esse. Ele não é o anti-PT. Ele admite até votar em Lula. Ele, na verdade, está dando um grande exemplo de anti-liderança. Ele disse que não se preocupa com a eleição do Brasil.
só quer saber da Bahia. Na verdade, ele quer saber da posição dele, do espaço de poder dele. Então, isso é antiliderança. Eu aprendi com Gustavo Krause, que foi prefeito junto com você, seu amigo, certo? Que na política, mais importante do que a bússola é a antibússola. Mais importante, às vezes, do que a gente saber para onde a gente está querendo ir, é saber com quem a gente não deve ir e por onde a gente não deve ir. Ele me repetiu isso muito. Esse rompimento seu com o Neto com você escolhe, é irreversível? Mário, do ponto de vista pessoal, isso deixa um trauma muito grande, né? Eu sou uma pessoa da política, até o presidente Bolsonaro brinca. Outro dia disse: João, você que é político. Aí eu respondi a pergunta dele, depois eu perguntei: presidente, o senhor que não é político? O general Heleno brincou. E como pessoa da política, eu sou afeto ao diálogo. Eu converso com todo mundo da política, Mário. Converso com as pessoas do PCdoB, do PSOL, certo? De todos os partidos na Câmara dos Deputados, eu tenho entendimento. Não vejo dificuldade nenhuma em sentar na mesa para um projeto político, não para um projeto pessoal. Então, a política, e você que é bem mais experiente do que eu, já viveu muitos episódios, inclusive com todos os temperos da Bahia, você sabe muito bem que não tem nada irreversível na política. Não existe o impossível. Não existe. Mas nós vivemos um momento no Brasil. E esse momento exige, sim, muita responsabilidade e muita posição dos líderes políticos. Cabe ao líder político mostrar para onde a nação deve seguir. E eu não estou enxergando isso aqui na Bahia. 31 de março você deve sair ou 1º de abril, não sei, do governo. Você acha que ainda com isso você manterá a força que hoje você tem? Porque você tem algo a oferecer e você tem feito isso de uma forma natural. A minha força não tem sido através de estrutura. Até porque, apesar do meu ministério ser um dos maiores orçamentos do Brasil, não é exatamente com ações pontuais que essa minha caminhada vem tomando forças, né? Minha caminhada está lastreada, né, enraizada dentro de princípios, né, dentro de pessoas que se movimentam, dentro de pessoas que estão acompanhando o presidente Bolsonaro, dentro de pessoas que estão sufocadas e querem uma Bahia diferente. Né? Não adianta, repito, você está pensando na Bahia do século XXI, falando de 5G, falando de novos modais, falando de energia renovável, né, falando de ações e de uma outra economia, quando a gente está amarrado em uma prática política do século XIX. Mas você trabalhou tantos anos com o Neto, você reconhece que ele tem essa visão do futuro ou você acha que não? Ele também... Eu reconheço que a gestão dele foi uma gestão muito boa para Salvador. Sim, mas você reconhece que ele é uma pessoa que pode ter uma gestão do futuro, uma visão do futuro? Com a prática política que ele tem exercido, ele está muito mais para o passado do que para o futuro. Tipo o quê, assim? Tipo, resgatando coisas do passado, né, Mário? Práticas que já deviam estar banidas da vida pública brasileira. Dá um exemplo para te apimentar aqui a conversa. Pressionar pessoas, né? Práticas persecutórias. Ele saiu da Prefeitura de Salvador e a Prefeitura de Salvador não saiu dele. Vive lá exercendo uma eminência parda, dificultando, inclusive, o protagonismo do prefeito Bruno Reis. Coagindo até amigos pessoais para... Né, as pessoas ficam sufocadas. Né? Ele fez um evento outro dia e os funcionários da prefeitura, né, olha, você sabe como as coisas são aqui e eu vou ter que me manifestar também na rede social, porque senão os fiscais já estão de plantão. Então isso é uma coisa muito atrasada. Né? Fazer política com fígado desse jeito, fazer política sem enxergar os ganhos para o Brasil, isso dificulta muito, né, o estabelecimento de um diálogo. Conte a história aí. Ele é padrinho do seu casamento. Do meu casamento e de minha filha Clarice. E de sua filha. E, no entanto, eu vejo sua esposa, com todo respeito, eu nem conheço ela pessoalmente, não quero envolver de jeito nenhum, porque não se trata de nada pessoal. Mas eu vejo Faço questão de lhe apresentar e você vai ver que mulher de valor. Eu acredito, teria o maior prazer em conhecer. Que como eu respeito o protagonismo feminino, você que teve ao seu lado também uma grande mulher, que foi a vereadora mais votada de Salvador naquele período. Você que não apenas disse que promovia o espaço da mulher, mas deu oportunidade e encorajou a caminhada da mulher. Você vai ver com muito orgulho o posicionamento e como Roberta é, não apenas minha companheira, mas protagonista da minha carreira política também. Sim, mas eu sei, acho isso extremamente positivo.
Mas ela é que tem sido, às vezes, mais dura com a ACM até do que você. Porque nós que somos da política, né, Mário? Nós que já somos calejados com isso, a gente interpreta essas coisas e vai aguentando, não é? Mas quem sente na pele, né, e começa a perceber, né, certas coisas que não batem o discurso com a prática, isso termina que em um momento aflora, né? E isso ocorre. Tanto que, assim como você, eu me preocupo muito com as eleições desse ano, de 2022, que é fundamental para o Brasil, para que a gente não chegue num grau de acirramento, não é? E deixe de discutir projeto de Brasil. Você tem medo, por exemplo, o presidente Bolsonaro, repetidas vezes, ele insinua, 7 de setembro foi aquela coisa que a gente viu, né? Ele insinua que as urnas não são confiáveis, ele insinua agir fora das 4 linhas da Constituição. Não agir. Hã? Ele insinua não agir, pelo contrário, ele Não, diz mas que ele está nas 4 linhas da Constituição. Que Mas ele não ele já está, disse, mas ele já está se levantando. Peraí, João, ele já disse que ele pode, ele já fez várias ameaças. Não. Já fez. Ô, João, se você quiser, depois eu mando os vídeos todos para você. Você tem medo, não, de acontecer aqui o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos supor, suposição. Você pode entrar na suposição ou não? Porque tem gente que diz assim, eu não trabalho com hipótese. Eu estou... Me diga o seguinte. É sempre bom às vezes. Vai ele, Lula ganha a eleição. Ele pode querer fazer o que Trump tentou fazer nos Estados Unidos, ou pior? Mário, o que eu vejo do presidente é um defensor ferrenho da nossa liberdade. Todas as movimentações dele foi defendendo a liberdade. O que é que ele se levantou e que falou? Ele disse que estava jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Todos os momentos ele falou isso. Agora, o que é que ele vê? Toda hora as pessoas tentando rasgar a nossa Constituição. Toda hora um ativismo judicial sem tamanho. Toda hora pessoas falando de transparência e não exercendo transparência. Então ele, que tem sido atacado frequentemente, ele tem sido sim um porta-voz do povo brasileiro que não está satisfeito com isso. Qual é o problema de imprimir um voto dentro da urna? Ninguém vai levar o voto impresso para casa, não. E foi aquele celeuma, Barroso foi lá para Portugal, disse que as eleições funcionaram perfeitamente. Só esqueceu de dizer que lá tem um voto impresso. Então, todas essas coisas deixam o presidente muito indignado e ele não é de ficar guardando as coisas. Ele é muito espontâneo e se expressa de forma muito transparente. Então, todas as vezes que ele colocou isso, agora, nunca vi, todas as reuniões internas, em deslocamentos, dentro de avião, que estava lá 2, 3 pessoas, eu era 1, 2, nunca vi o presidente falando de outra coisa senão de defesa de liberdade. Ele passaria, se fosse o caso, a faixa para Lula? Se tiver tudo certo, tem que respeitar o resultado da democracia. Outra Antes coisa, de tudo, Mário, você é jovem. Antes de tudo, Mário, ele é um homem de muita fé. E eu sempre digo que o Estado brasileiro é laico, mas não é ateu. E nossas principais conquistas, como a nossa democracia, a nossa independência e a nossa liberdade, se motivaram pela fé que está movendo o coração de homens e mulheres do nosso Brasil. Então, dentro disso tudo, certo? Eu vejo ele muito abnegado de várias coisas. Ele tem aquela casca grossa, as pessoas olham ali e tal. Eu mesmo tinha receio quando eu fui trabalhar com ele, não sabia como era trabalhar com o Bolsonaro. Será que ele é reativo? Tranquilo. Outro dia eu fui preocupado para tentar convencer ele de um assunto, levei 5 pontos. Só falei a primeira frase. Ele disse, já entendi, Roma. É isso mesmo, segue adiante. Já mudei de opinião, pode seguir. Então não é uma figura, né, assim. Então ele tem visto, não é, essas coisas. Então, agora tem se indignado sim, com manobras. Ele não é dado a articulações, não é, a estratagemas, não é, a esse tipo de política de gabinete. Mas ele entregou o governo ao Centrão. E o próprio general Heleno, que é seu colega de ministério, cantou aquela música, se gritasse, Centrão, não fica meu irmão, lembra disso, né? Ele percebeu que para governar nós precisamos sim do apoio do parlamento brasileiro. Sim. Agora, é bem diferente. Agora você que é jovem... É bem diferente você se aproximar da classe política a você lotear o governo, como fez o governo do PT, que entregou quinhões da República para pessoas agirem de forma totalmente desconexas do poder central. Daí, você tem hoje o governo Bolsonaro, já no último ano do governo, e sem as confusões que envergonhavam os brasileiros no passado.
Eu não sei, tem muita coisa aí. Mas, ô João, você que é jovem, você não deve... Outro dia chegou aqui, estava me lembrando, a CM, o original, quando o presidente do Senado pediu a cassação de Bolsonaro porque queria fuzilar Fernando Henrique Cardoso. Ele dizia que o erro do golpe militar foi não ter matado 30 mil pessoas. Ele é defensor de torturador. Você acha que isso tudo é uma coisa que... Você é um sujeito culto, inteligente, com outra formação. Você acha isso legal? Você, João Roma, pessoa física. Não estou falando do ministro. Você acha isso legal? Hein? Você, quando lembra aí do Padre Roma, o que é que você acha disso? O Padre Roma primeiro entregou a vida pela nossa liberdade, pela nossa democracia e pela nossa república. Pois é. Coisa que a gente tem que estar sempre reconquistando. Ele morreu aqui no campo da Pólvora. Eu sei. No dia do aniversário de Salvador. Isso aqui mesmo. E tem muita coisa para avançar nisso. E o que acontece? Tem um momento muito sério do Brasil, né? E que as coisas não se colocam. Ele, Bolsonaro, ele tem as suas nuances e suas circunstâncias. Ele, como qualquer um de nós, ele tem uma história que carrega consigo. Mas a gente não pode negar o papel que ele está exercendo como presidente da República, o papel transformador. Certo? E esse presidente que defende a liberdade, que fala em Deus, que tem feito as coisas acontecer, que dá autonomia dos ministérios e nunca veio com uma conversa estranha para o meu lado, esse presidente tem totalmente o meu apoio. Porque nesse momento, nesse quadrante do Brasil que nós vivemos, nós precisamos sim de alguém que ouviu uma expressão na semana passada lá no Rio Grande do Norte, que o presidente não fala o que a gente quer ouvir, mas muitas vezes fala o que a gente quer falar. Então eu vejo um Bolsonaro muito espontâneo, muito explícito, certo? Muitas vezes falando coisas até ao seu desfavor, certo? Porque às vezes fica com aquilo ali e não consegue deixar de expressar certas coisas. Mas eu tenho visto o Brasil entrando nos trilhos, literalmente. Como essas obras aqui que estão acontecendo, que não é para encher relatório nos corredores de Brasília, mas é para melhorar a vida da população. Quando o cara entra lá na duplicação da 116 lá em Santa Bárbara para chegar em Feira, o cara passava mais de 4 horas naquele trânsito para entrar em Feira de Santana, Mário. Então isso muda a vida do cidadão brasileiro que estava lá morrendo na estrada, certo? Que estava sem o mínimo de respeito, sem estava vendo, as coisas não aconteciam. A formação básica é advogado. Direito. Né? Ah, rapaz, você é um excelente advogado. Obrigado, Mário. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa defender tão bem aquilo que a maioria da população brasileira acha indefensável. Mas eu respeito, olha bem. Eu estou fazendo isso aqui até para a gente relaxar, você sabe que sempre... Você sempre foi muito bem tratado. É sempre enriquecedor, engrandecedor nossos encontros. E como diria Franklin Delano Roosevelt, sim, não sei qual o caminho para o sucesso, mas o do insucesso certamente é querer agradar a todos. É verdade, isso é verdade, eu concordo inteiramente com você. Esse negócio de querer agradar a todos não dá certo, não. Que tem sido um dos principais pecados de alguns personagens da política baiana, que ficam ficando refém de um discurso politicamente correto. E aí, às vezes, a pessoa se trunca. Você tem ajudado a Prefeitura de Salvador, apesar dos entendimentos com... Não só a Prefeitura de Salvador, Mário. Não, mas estou falando de Salvador por causa do Dineto. Tem? O prefeito é Bruno Reis. E eu nunca deixei de atender uma ligação do prefeito Bruno Reis. E nunca deixei de ajudar. Agora mesmo, ajudei a conseguir recursos, ajudei na interlocução, ajudei em diversos assuntos, no BRT, em recursos para a saúde, né? Em todas as ações, na interface da cidade com o porto, né? Todas as ações que envolvem o governo federal, não tem a menor dificuldade, né? Não dá para a gente fazer essa política mesquinha. Assim como, Mário, ao próprio governo do estado, eu tenho buscado fazer todas as interlocuções possíveis para poder ajudar o governo do estado da Bahia. Sempre que eu nunca deixei também de atender o governador Rui Costa. Temos nossas diferenças, sim. Ele está num lado, eu estou no outro da política. Mas quando o assunto é benefício do povo baiano, eu nunca refuguei. Isso é com o governo do estado da Bahia, isso é com a Prefeitura de Salvador, isso é com a Prefeitura de Feira de Santana, com a Prefeitura de Camaçari, de Lauro de Freitas, para onde for. Todas as ações. Quando deu a chuva, Mário, e eu já comecei passando 2 dias com a mesma roupa lá no sul da Bahia, né, vendo aquela calamidade inteira, certo?
Todos os municípios foram ajudados. Nenhum foi perguntado qual era o partido que fazia parte, não. Todos, com critério estabelecido, todos foram ajudados. Então, eu acho que é dessa forma republicana que a gente tem que começar a enxergar o Brasil daqui para frente. Repito, não dá para a gente olhar esse Brasil grandioso fazendo uma prática política do século XIX. Ô, João, sentado nessa mesma cadeira que você está, há 4 anos sentou-se Jair Messias Bolsonaro. Aliás, foi aí que eu soube que ele tinha o nome Messias, né? Porque teve uma hora que ele perguntou para mim, sabendo que eu sou judeu, você acha que o Messias já chegou? Alguma coisa, se eu não me lembro direito, né? Porque tem 4 anos. Eu cheguei e disse, não, para os judeus ainda não chegou, não. Porque você não me conhece, eu sou pai. Eu quero ver se ele vai dar a oportunidade, porque eu estou entrevistando todos os pré-candidatos a presidente da República. Eu já solicitei, Mário. Hein? Eu já solicitei. E você sabe, inclusive, que apesar de toda a divergência que eu tenho com ele, eu respeito muito todo mundo que eu entrevisto. Primeiro, você tem espírito republicano e é uma pessoa muito educada, elegante e o bom jornalismo, né? Aliás, né, diga-se de passagem, o presidente tem falado muito ultimamente que ele, apesar de todos os ataques que recebeu, jamais ele abriu a boca para falar de censura, jamais ele abriu a boca para falar, né, de regulamentar os meios de comunicação, diferente de um cidadão que sentou aqui nessa mesa também e que está falando Brasil afora em regulamentar a mídia, certo? Em colocar mais uma vez mordaça na nossa imprensa, porque pode ser que alguém fale coisa que ele não consiga ouvir. Né? Eu acho que isso sim, certo, é também espírito público. Já solicitei a vida do presidente Bolsonaro aqui no seu programa. Como eu lhe disse, ele tinha dado uma entrevista numa outra emissora, tem, óbvio, muitas solicitações, né, mas vamos buscar, né, eu mesmo gostaria muito de acompanhá-lo, vir aqui, né, se possível, presencialmente. Eu estou tentando vir com o presidente Bolsonaro agora em março aqui à Bahia, quero visitar o Cimatec com ele, quero ir lá no estaleiro Enseada, que nós conseguimos, né, colocar de pé, outro assunto que tinha, né, feito muito recurso público se esvair, e hoje o ministro Tarcísio conseguiu transformar num complexo industrial portuário, e isso dá sobrevida, e isso pode gerar muito emprego para toda a população, em especial do Recôncavo. Né? Então são muitas ações, né, que nós estamos desenvolvendo aqui. E quem sabe numa vinda dessa, a gente não pode fazer até presencial, né, essa entrevista com Mário Kertz e Jair Bolsonaro. Seria muito bom. Ele seria muito bem tratado, como todo mundo eu trato bem aqui, independente de qualquer coisa. Muito obrigado. O tempo da gente esgotou. Foi um prazer ver você. Prazer sempre você sabe disso, não é? Nós sempre mantivemos uma relação cordial e muito próxima em assuntos culturais. Sem políticos dúvida. Nem tanto, mas culturais com certeza. Mas nada melhor do que o bom diálogo. E aprendi muita coisa com você aqui. Nada melhor do que o bom diálogo. E saiba que, para além disso, existe também a minha admiração por toda a sua trajetória, né, e pela maneira como você exerce a atividade. Então, eu fico muito feliz e lisonjeado de poder estar nessa bancada e tendo essas conversas com você, que sempre são enriquecedoras para mim. Muito obrigado. Um grande abraço para você, João. Boa sorte. Vamos ao intervalo comercial? Não, vamos encerrar a rede intervalo comercial. Zé Eduardo chega e nós voltaremos ao meio-dia. Atenção, emissoras associadas. Desfaz-se agora a rede de rádio para